A paz do Senhor, meus irmãos. Aqui quem fala é o presbítero Florival. Nós estamos aqui mais uma vez para estudarmos a revista da Escola Dominical da classe dos adultos e a lição 10. A lição 10 da classe dos adultos vai ser ministrada dia 7 de setembro. E nós vamos aqui gravar esse vídeo, né? Estudando aí a Palavra de Deus, ou seja, a revista da Escola Dominical. Seja bem-vindo ao canal Professor da Escola Dominical. Você que é crente, você que é pastor, você que é professor, você que serve a Deus, seja bem-vindo ao canal. Eu lhe peço também para você se inscrever no nosso canal. Toda semana nós temos o vídeo, né? Nós temos os estudos da Escola Dominical, que toda semana nós publicamos no YouTube. Então que você possa se inscrever no nosso canal para estar recebendo os nossos vídeos da Escola Dominical. Aqui nós vamos ler aqui o título da nossa lição. A lição 10 da classe dos adultos. E o título da nossa lição é: o exemplo de humildade, Jesus lava os pés dos seus discípulos. Como é de costume, nós vamos ler o texto áureo, a verdade aplicada, e vamos ler também um texto de referência, né, que vai ser baseada neste texto de referência, todo o esboço da lição, ou seja, o comentário, né, que vai ser dividido em 3 tópicos, que é o esboço da nossa lição. Então vamos estar lendo aqui em João, no Evangelho segundo João, no capítulo 13, até o versículo 7. Vamos estar lendo também o texto áureo e a verdade aplicada. Porque eu vos dei exemplo para que, como eu vos fiz, façai vós também. Texto áureo está lá no capítulo 3, versículo 15. Verdade aplicada: Jesus Cristo, sendo Senhor e Mestre, é o nosso maior exemplo de humildade e serviço cristão. A leitura de referência está em João, no capítulo 13 do Evangelho. Vamos estar lendo aqui então. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegar a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou os vestidos, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água em uma bacia, começou a lavar os pés aos seus discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, Simão Pedro, que lhes disse: Senhor, tu lava-me os pés a mim? E respondeu Jesus e disse: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Esse aqui é a leitura de texto de referência, né? Como os irmãos já sabem, que nós temos costume aqui de estar lendo, né, o esboço da lição, que é dividido em 3 tópicos. Vamos estar lendo aqui o esboço da lição aqui e dar início ao comentário dessa lição de número 10 da classe dos adultos. Jesus amou os seus discípulos até o fim. Esse aqui é o primeiro tópico. Primeiro, o amor na prática. Nós vamos falar sobre o amor na prática, né? O amor sem limites. Terceiro ponto, a extensão do amor de Cristo. Aqui no segundo tópico nós temos Jesus, o servo humilde. Primeiro, a verdadeira humildade.
Segundo, o amor que se expressa no servir ao próximo. Terceiro ponto, o Senhor Jesus, exemplo de humildade. Nós vamos falar um pouco sobre isso também. Aqui no terceiro tópico, Jesus praticava a humildade. Primeiro ponto, Jesus serviu com humildade. Segundo ponto, Jesus liderava mesmo sob pressão. E aqui no finalzinho nós temos no terceiro ponto, né, do terceiro tópico, o Senhor Jesus obediente até a morte. É interessante aqui esse tópico. Então, meus queridos, esse aqui é o esboço da lição, dividido em 3 tópicos. E o nosso comentarista, Bispo Abner Ferreira, é o nosso comentarista desse terceiro trimestre da Escola Dominical, cujo título dessa revista é Jesus Cristo, o Filho de Deus, a verdade que transforma. Aqui nós estamos aprendendo várias lições, né? No Evangelho segundo João, aqui, é interessante notar que a revista tem 13 lições, mas se nós formos estudar o Evangelho de João, irmãos, se nós formos estudar o Evangelho de João, cada semana era uma lição. Aqui nesse Evangelho eu posso falar para você, sem medo de errar, tirando uma lição a cada semana, do Evangelho segundo João, do primeiro capítulo até o capítulo 21, aqui tem conteúdo para o ano todo. Mas como na escola dominical, né, as lições são limitadas a 13 lições da nossa revista de escola dominical, né? Então, nós estamos estudando essas 13 lições. Mas se nós formos estudar o livro do Evangelho segundo João, realmente tem muita coisa para se aprender. Então eu quero falar para você, quando terminar essa revista, quando terminar aqui, vai faltar 3 lições para finalizar aqui o nosso terceiro trimestre de 2025. Eu quero falar para você pegar a sua Bíblia, pegar o Evangelho de João e vir estudando do capítulo 1 até o capítulo 21, porque nós aprendemos muito com esse Evangelho. Um grande teólogo, né? Um grande teólogo do século XII ou XIII, não me lembro muito bem, um teólogo que chamava-se Agostinho, né? Ele falou que, perdão, eu confundi aqui o Agostinho com Martinho Lutero, perdão, é Martinho Lutero. Martinho Lutero, um dos grandes reformadores lá da Alemanha, do protestantismo, no século XII, ele falou que se ficasse só, de toda a Bíblia, se restasse só a Epístola aos Romanos e o Evangelho segundo João, para ele já bastava. Nós já poderia conhecer com muita profundidade a vontade de Deus e o plano da salvação. Então, quão grande é importante é o Evangelho segundo João, né? Que fala sobre a divindade de Jesus Cristo. Não fala sobre a sua humanidade, mas fala assim sobre a sua divindade de Jesus Cristo. Então, eu aconselho você a comprar um livro do comentário segundo João, né? Um comentário. Eu vou mostrar para você aqui um livro muito bom aqui, que eu tenho aqui na minha estante. Esse livro aqui, Meyer Perman. Eu tenho a coleção aqui com 7 livros aqui na minha estante. Da CPAD. Meyer Perman. Ele foi um judeu do século XIX, foi um pastor e também comentarista de escola dominical. Você pode comprar a coleção toda da CPAD. Vem 6 livros
6 livros em Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Salmos, e também temos a epístola, e também temos epístolas paulinas. Então, uma coleção de 7 livros, comentada pelo pastor Mayim Perman, que foi um judeu do século XIX. Então, esse livro aqui é muito profundo. Então, se você quiser comprar a coleção, né, você pesquisa aí, vende no Mercado Livre, mais ou menos aí uns R$190 essa coleção. Vou pegar a coleção aqui para te mostrar. Isso aqui, principalmente para você que é professor de escola dominical, vai te ajudar muito. Então aqui essa coleção com 7 livros, do pastor e teólogo Mayim Perman. Vou colocar aqui mais perto para você ver. Custa mais ou menos de R$160 a R$190 no Mercado Livre. Se você for comprar na loja da CPD, vai estar uns R$300 essa coleção. É bem mais caro. Então, para você que é professor, você que é pastor, que quer se aprofundar nos evangelhos, principalmente você que é professor de escola dominical, eu recomendo aqui essa coleção. Eu já li toda essa coleção, com exceção do livro de Salmos. Salmos eu não li, mas eu li tudo isso aqui já, né? E eu recomendo para você se aprofundar, para você estudar aqui essa coleção e enriquecer. Eu vou colocar aqui, tá aqui de trás, coleção, para você enriquecer as suas aulas de escola dominical. Professor de escola dominical, o obreiro, ele precisa se dedicar muito à leitura, se dedicar muito à oração, né? Buscar Deus, orar, se dedicar à oração, pedir sabedoria, pedir humildade, rogar a Deus, orar a Deus para que Deus possa nos dar o revestimento de poder, né? E sobretudo fazer tudo isso com amor pela obra de Deus e humildade. Sabendo que Jesus é que faz tudo isso em nossa vida, que Ele nos capacita. Ele nos chama para ser obreiro de sua casa, para dar aula, para ser professor, mas o nome dele precisa ser glorificado. Então eu recomendo para você aí essa coleção, vai te ajudar muito nas suas aulas, principalmente para você que tem um curso de teologia. Depois que você comprar essa coleção e você estudar, as suas aulas de escola dominical vão ser totalmente diferentes, porque você vai se aprofundar muito aí nessa coleção, que é uma bênção, né? Então, dito isto, vamos então para o comentário, né? Vamos aqui fazer o comentário aqui dos tópicos da lição 10 da classe dos adultos, Betel Dominical, Assembleia de Deus, Ministério Madureira. É uma bênção, Assembleia de Deus, Ministério Madureira. O exemplo de humildade, Jesus lava os pés dos seus discípulos. Então aqui o primeiro tópico é o amor na prática. Lembrando os irmãos que aqui eu não vou ler aqui a revista, eu já li. Eu só vou ler o título da lição, né? Os pontos aqui que ela é dividida em tópicos e os principais pontos aqui do comentário. Não vou estar lendo toda a revista. Vamos aqui fazer um resumo aqui de 45 minutos, mas nós vamos aqui pontuar aqui comentários aqui para que você que é professor, para que você possa se aprofundar nas suas aulas, né? Queremos aqui cooperar com a obra de Deus aqui, queremos contribuir com esse vídeo, né? Com esse vídeo para ajudar os irmãos que são professores de escola dominical, assim como eu, para que nós possamos assim se aprofundar nas lições de escola dominical. Então aqui no primeiro tópico é Jesus amou seus discípulos até o fim, né? Aqui o primeiro tópico. O primeiro ponto aqui é o amor na prática. O amor na prática. E nós podemos ver que falar de amor é muito fácil.
Difícil é viver o amor. Porque para viver o amor, eu preciso ter o amor de Deus na minha vida. E tendo o amor de Deus, eu preciso ter comunhão com Deus. E para ter comunhão com Deus, eu preciso orar. É preciso se humilhar, é preciso buscar Deus, é preciso, manter comunhão com Deus no meu dia a dia. E nós sabemos que na prática isso não é fácil. Ser espiritual hoje em dia, no século XXI, não é para qualquer um. Não é fácil ser espiritual. Porque nós vivemos em lutas constantes na nossa sociedade. E a pior luta que nós vivemos é a luta do nosso eu, da nossa vontade, A nossa vontade de querer fazer a nossa vontade, de querer pagar o mal com o mal, de querer entrar em contenda, de cobiçar no pecado. Então nós vamos ver que nós temos várias tentações no nosso dia a dia. Nós temos aí uma batalha espiritual travada no nosso dia a dia. Então, quando se fala em amor, não é fácil, Estou falando assim do amor que a igreja precisa ter, que o crente precisa ter. Porque o amor de Jesus já foi provado na cruz do Calvário. Jesus não precisa provar mais nada. Ele provou o amor dele. A palavra de Deus fala assim que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus, ele provou o amor dele. Está lá em Romanos capítulo 5, versículo 6, se eu não me engano. O versículo 4, 5 e 6. Paulo fala assim, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração através do Espírito Santo que nos foi dado. Ali, Paulo fala assim que Deus ele provou o amor dele morrendo por nós quando nós éramos pecadores. Então, é fácil falar do amor de Deus, mas é difícil nós amarmos os nossos inimigos. Vamos falar aqui do amor da igreja, o amor que a igreja tem. Então nós vamos ver que Jesus, ele não só falava que deveria amar, mas ele praticava isso. Ele amava realmente. E a palavra de Deus fala assim que Jesus amou seus discípulos até o fim. Está escrito aqui que nós lemos agora. Aqui no capítulo 1, aqui, no versículo 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Veja bem que Jesus ele amou quando ele conheceu os discípulos, quando ele escolheu os discípulos. E o amor que Jesus ele não tinha, mas ele tem, ele continuou amando. Mesmo vendo a imperfeição dos discípulos, porque Jesus ele não veio para condenar o pecador, mas ele veio para perdoar e salvar o pecador. Jesus sabia que os discípulos tinham pecado, que eram homens imperfeitos, cada um tinha uma natureza ali, um temperamento, cada um tinha o seu temperamento, cada um tinha as suas características, suas peculiaridades como ser humano. Jesus sabia de tudo isso, mas Jesus os amou até o fim. O fim que fala aqui foi até a morte na cruz do Calvário. Então, o que acontece? Aqui fica uma lição para nós. A lição da perseverança. A lição da perseverança. Se vocês... a palavra de Deus, ela nos exorta nós continuarmos a fazer a vontade de Deus. E qual que é a vontade de Deus? É perdoar aqueles que nos machucam, aqueles que nos perseguem, é orar por aqueles que nos perseguem, é amar os nossos inimigos. Então, esse comportamento, esses mandamentos, esses princípios da palavra de Deus que nós entendemos que está na Bíblia, a qual Deus nos ordena, é preciso
perseverança nesses mandamentos. É preciso perseverança, é preciso continuar fazendo isso. Daí é preciso isso. Então nós vamos ver que Jesus nos deu exemplo de amor. Ele começou a amar no começo e foi até o fim. Então aqui é uma lição para nós não podemos desanimar. Precisamos orar, precisamos buscar o revestimento de poder de Deus, porque é só através da presença de Deus em nossa vida, da graça de Deus, do renovo, de sentir algo de Deus em nossa vida, isso vai ser um combustível para a nossa vida espiritual, para a nossa caminhada, para a nossa jornada, para a nossa carreira. Isso certamente vai ser um combustível em nossa vida espiritual, né? Continuarmos na presença de Deus, fazendo isso. Aqui no segundo ponto fala um amor sem limites. Ou seja, o amor de Deus não tem limite. Paulo fala assim que o amor de Deus, o amor de Deus, ele excede todo o entendimento. O amor de Deus, ele excede todo o entendimento. Vamos ler onde está escrito isso? Vamos lá. Vamos ler lá em Romanos, no capítulo 8, que Paulo fala sobre o amor de Deus, que excede todo o entendimento. Romanos, capítulo 8, o versículo 37. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Em outro texto, que não me lembro agora, Paulo fala assim que o amor de Deus excede todo entendimento. O amor de Deus vai além da nossa compreensão. O amor de Deus vai além do nosso entendimento, que é pouco e limitado. Então, o amor sem limites, o amor de Deus não tem limites. Nesse texto aqui que eu li em Romanos capítulo 8, um pouquinho para cima, subindo um pouquinho para cima, veja bem o que Paulo fala. Que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nós não dará também com ele todas as coisas? Está escrito aqui que Deus, o amor de Deus não tem limite. E Paulo fala assim que ele não poupou nem o seu próprio filho, antes entregou por nós para morrer pelos nossos pecados. Então aqui, a profundidade, a extensão, o poder dessa palavra, dessa realidade, desse fato histórico que aconteceu lá no século I, que Paulo fala assim que Deus não poupou nem o seu próprio filho, mas entregou por nós, pelos nossos pecados. Aí Paulo fala assim, não nos dará também com ele todas as coisas? Vamos aqui para o terceiro ponto. O amor de Cristo. A extensão do amor de Cristo. Jesus não só amou, mas também cuidou dos seus discípulos durante o seu ministério terreno. Além disso, por onde passava, o Filho de Deus deixava claro que veio para todos. O amor de Deus para o ser humano, este amor verdadeiro, puro, sacrificial, abnegado, este amor não tem preconceito, ele veio para todas as pessoas, ele veio para o rico, para o pobre, para o alto, para o baixo, para o brasileiro, para o espanhol, Isso aí, o amor de Deus ultrapassa as barreiras culturais, as nacionalidades, a posição social.
os status que o ser humano tem. Então nós podemos ver que o amor de Deus ultrapassa tudo isso, porque é um amor, a extensão do seu amor é grande, né? A extensão do seu amor, ou seja, abrange o mundo todo, porque Deus amou o mundo de tal maneira, está dizendo que Deus amou o mundo, não está dizendo que Deus amou só uma parte do mundo, ou que Deus amou só o seu povo. Embora a Bíblia fale assim que Deus amou o mundo, a palavra de Deus fala assim que Jesus veio para os seus. Primeiro ele veio para os seus. Mas Deus, como é conhecedor de todas as coisas, porque ele é onisciente, ou seja, ele tem toda a ciência, ele conhece o passado, o presente e o futuro de todos os seres humanos, e sabe quem vai morar com ele eternamente, e sabe quem vai estar ausente dele eternamente, lá no Lago de Fogo, lá, os perdidos. Ele sabe qual os salvos que vão estar com ele, com muita precisão, e sabe também qual aqueles que não vai estar com ele na eternidade, ou seja, no Lago de Fogo, que é o inferno, a segunda morte, que foi preparado para o diabo e seus anjos, que é o Lago de Fogo, está lá em Apocalipse. Então eu quero falar para você que está me assistindo, que está me vendo, eu quero falar para você que você é escolhido de Deus, que você é escolhida, que você é escolhido de Deus, Deus escolheu para você dar fruto, né? Então nós podemos ver que nós precisamos amar aí, né? Porque Jesus ele foi exemplo no amor, Jesus ele foi exemplo na oração, Jesus ele foi exemplo defendendo, né, a palavra de Deus, as doutrinas da palavra de Deus. Jesus ele foi exemplo também contra a corrupção, porque ele foi incorruptível. Jesus ele foi exemplo em tudo, ali, tudo aquilo que você possa imaginar, Jesus ele foi exemplo, porque Jesus ele é perfeito, perfeito no pensamento, na palavra, perfeito na sua maneira de andar, na sua maneira de julgar, né? Foi perfeito em tudo isso. Em Jesus nós conseguimos enxergar a perfeição. Glória a Deus. E olhando para Jesus nós podemos se levantar, olhando para Ele, porque Ele pode nos levantar e nos conceder a bênção e a vitória. Vamos aqui para o segundo tópico, porque a hora já está passando rápido, já estou com 28 minutos aí de gravação, não quero deixar muito tempo. Não quero deixar aí muito tempo, porque tem pessoas que não gostam de ver. Fala nos comentários aí se você... fala nos comentários aí, você que é inscrito no canal, ou você também que está nos assistindo, que ligou agora no vídeo aí, no seu celular. Se você gostaria de uma aula que tem mais tempos, digamos assim, 1h, 1h10, ou você gostaria de uma ministração assim com 30 minutos, 35 minutos. Então vamos ver, se a maioria falar que gostaria de um vídeo um pouco mais longo, um vídeo aí com 50 minutos, 1h, nós vamos realmente fazer a vontade de vocês aí, tá bom? Então nós queremos fazer conforme a vontade de vocês, porque a nossa vida, né, é muito corrida, e um vídeo muito longo, as pessoas não ficam até o final para assistir o vídeo. Então eu creio que um vídeo aí de 40 minutos, 45 aí, né, fica muito bom. Mas se você gosta aí de aprender mais, se você acha que 40 minutos não é suficiente, 45 minutos, aí da gente estar estudando um pouco mais a revista da Escola Dominical, colocar em 1h, 1h10, né? A maioria aí que, dando a sua opinião, falando que gostaria de vídeos aí mais longos, realmente aí nós vamos fazer, tá bom? Então por enquanto nós vamos ficar aí com 40 ou 45 minutos, que é um tempo razoável aí, que não vai atrapalhar a sua vida na sua rotina, né? Nos seus afazeres. Aqui no segundo tópico nós temos Jesus, o servo humilde, a verdadeira humildade. Tem um ditado que diz, irmãos, que
Você conhece a pessoa quando você dá poder para ela. Uma pessoa que está na igreja, que ela não tem cargo, que ela, digamos assim, que ela não tem os dons espirituais, que ela é pobre, ela não tem estudo, que ela tem lá, não tem nenhum ensino médio. E essa pessoa não está em evidência, né? Não está em destaque na igreja, por causa da sua condição social, às vezes também, né? Os dons espirituais, a condição social, o intelecto, né? Que tem a ver com a formação, curso superior, ensino médio com curso superior. Então nós podemos ver que há várias pessoas com essas características, que você pode olhar para aquela pessoa e falar, realmente aquela pessoa é humilde, mas Deus ele conhece por dentro. Então tem um ditado que diz, né? Aqui o primeiro ponto aqui do segundo tópico, a verdadeira humildade. Então nós vamos ver que quando essa pessoa ela sai, é humilde porque não tem uma formação, né? Não tem uma formação acadêmica, não tem um ensino médio, é uma pessoa que não ganha bem, uma pessoa que não tem um carro, uma pessoa que não tem carro na igreja, não é um obreiro. Certamente aquela pessoa, pelo comportamento dela, ela pode ter, devido a essa situação que essa pessoa está, que não tem nada a ver isso com salvação, dependente de tudo isso, o crente é salvo, independente da situação, da condição financeira, da posição, do dinheiro, tal, da condição social, dependente. Jesus ele salva o pobre e também salva o rico também. Deus não faz exceção de pessoas. Mas se a pessoa começa a estudar, faz um curso superior, ela recebe os dons do Espírito Santo, ela consegue, de R$2.000, ela começa a ganhar 5.000. Será que essa pessoa vai permanecer humilde quando Deus começar a abençoar essa pessoa, esse irmão, essa irmã? Quando ela começar digamos assim, salário mínimo agora está ganhando R$5.000, 6.000, compra um carro, né? Deus começou a usar, fez um curso de teologia, fez um curso superior. Será que essa pessoa vai continuar com aquelas características de humildade? Tem um ditado que diz assim, olha, se você quer conhecer a pessoa, dê poder a ela. Infelizmente, irmãos, tem pessoas que têm uma falsa humildade. Porque a humildade, independentemente da situação financeira ou da condição social, quando a pessoa é humilde, ela é humilde. Ela permanece humilde. Né? Porque a humildade não é uma coisa no seu exterior. A humildade é uma coisa que está por dentro, no coração, na alma do crente. Então Deus pode dar para ele abençoar, exaltar, abençoar a sua vida material, começar a usar essa pessoa, ele vai permanecer sendo humilde, porque a humildade não é pela aparência, mas a humildade está no coração, está na alma. Mas nós vamos ver hoje, tem pessoas aí que é um obreiro, de repente passa a ser um diácono ou um presbítero, já estufa o peito, compra um carro, né, faz um curso, consegue um salário melhor e já fica todo arrogante, já fica todo cheio de orgulho, sabe? Fica todo exaltado e acha que é melhor do que os outros. Então nós vamos ver aqui, ó, a verdadeira humildade. O Filho de Deus que tinha prazer em servir ao próximo reconhecia o seu papel de servo. Eu, porém, vos sou como aquele que serve. Aqui nós vamos ver aqui que Jesus, ele sendo Senhor, ele sendo Deus, ele sendo profeta, sendo sacerdote, ele sendo o rei, e muito mais do que isso ainda, sendo o Criador do mundo,
Está lá em João, no capítulo 1, no Evangelho. No capítulo 1, o versículo 1 e 2, fala assim que ele também fez o mundo. Ele como Criador. E nós vamos ver que Jesus ele fez o papel de servo ali. A verdadeira humildade. Jesus fez o papel do servo. O servo é quem, naquela época lá, na época de Jesus aqui, não havia ruas pavimentadas como a nossa. As ruas eram empoeiradas, né? Havia desertos ali perto, ali, então as ruas eram empoeiradas. E o viajante chegava com os pés todos cheios de poeira. Então quem fazia esse trabalho de lavar os pés daquela pessoa que chegava lá, uma pessoa importante, era o servo, era o escravo que lavava o pé daquelas pessoas lá, daquela pessoa que chegava de viagem. Então Jesus fez um papel do servo aqui, ó. Eu, porém, dentre vós sou aquele que serve. Então Jesus ele veio servir os discípulos aí. Veja o exemplo de humildade. Jesus lavar o pé dos discípulos. E Pedro falou, Senhor, não vai me lavar o corpo também, não? Jesus falou assim, olha, se eu não te lavar, não terás partes comigo. Aquele que está o corpo todo lavado não necessita somente de lavar os pés, porque todo o corpo já está limpo. Então nós vamos ver que Jesus, ele é, digamos assim, Jesus ele sendo Deus, mas como homem, ele foi um homem incomparável. Você pode pegar os fundadores das religiões, como Allan Kardec, como o fundador do budismo, do islamismo, né? Testemunho de Jeová, todos os fundadores das religiões, homens que criaram doutrinas, que criaram princípios, homens que eram humildes, mas nenhum homem desses pode se comparar a Jesus na sua humanidade. Jesus, ele é um homem incomparável. Digo isso porque Jesus, ele ressuscitou. Jesus, ele morreu como homem, como homem ele ressuscitou. E está no céu exaltado de glória. Deus o Pai o exaltou acima de todo nome. Então Jesus, ele é um homem incomparável. Ele é incomparável. Vamos aqui para o segundo ponto. O amor que se expressa no servir ao próximo. Então já foi falado aqui que nós devemos perseverar no amor. E a palavra de Deus diz que Jesus falou assim que nós devemos amar os nossos inimigos. Jesus falou assim, olha, se vocês amam aqueles que vos amam, se você ama aquele que vos ama, que recompensa você tem? Amai os vossos inimigos e sede perfeito como é o vosso Pai Celeste. Porque ele faz nascer o seu sol sobre os bons e os maus. Sede perfeito como é o vosso Pai. E nós vamos conseguir a perfeição. De que maneira nós vamos conseguir a perfeição? Nós vamos conseguir essa perfeição que Jesus fala quando nós conseguirmos amar os nossos inimigos, nós estaremos fazendo o que Jesus fez. Amando os inimigos. Então eu quero falar para você que amar o inimigo, para amar o inimigo, o Espírito Santo nos capacita a amar o inimigo. Só o crente cheio do Espírito Santo tem essa capacitação, esse sentimento, esse amor grande e profundo na nossa vida, que nós conseguimos amar o nosso inimigo através do Espírito Santo de Deus. Nós conseguimos amar os nossos inimigos. Nós vamos ver que a igreja primitiva conseguiu executar a vontade de Deus, amando os perdidos, amando os inimigos, pregando a palavra. E ela foi uma igreja exemplar, ela foi exemplo, né? Ela foi uma igreja paradigma, ou seja, exemplo naquilo que Deus determinou que ela fosse.
E não é diferente conosco, nós precisamos amar os nossos inimigos, nós precisamos orar por aqueles que nos perseguem, para que nós possamos realmente agradar a Deus. Então, nós só vamos conseguir fazer isso, ou seja, amar os nossos inimigos, através da capacitação do Espírito Santo. É por isso que nós precisamos pedir para Deus nos renovar, sentir a sua presença todos os dias, para que nós possamos ser capacitados pelo Espírito Santo e ter condições de amar os nossos inimigos. Aqui no terceiro ponto, o Senhor Jesus, exemplo de humildade, já falamos sobre isso. Jesus, ele não só é exemplo de humildade, mas ele é exemplo de amor, de humildade, de perseverança, de obediência ao Pai, porque tudo que Jesus fazia e falava, ele falou assim, olha, eu faço a vontade do meu Pai. Certo jovem rico falou assim, bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus falou assim, só há um que é bom, que é Deus. Que é Deus. Então Jesus não veio buscar a sua glória, mas ele veio buscar a glória de Deus, porque foi Deus que enviou ele para morrer na cruz pelos nossos pecados. Então Jesus, ele sempre falava, eu vim executar a vontade do meu Pai. Eu vim em obediência à vontade do meu Pai. Importa que eu faça a vontade do meu Pai, porque o Pai está em mim e eu estou no Pai, e as obras que eu faço de acordo com a vontade do Pai. Está lá, no Evangelho segundo João, no capítulo 14. E Filipe falou, Senhor, mostra-nos o Pai, já basta. E Jesus falou, Filipe, estás tanto tempo comigo e não sabe que eu estou no Pai, o Pai está em mim, que as obras que eu faço não faço de mim, mas o Pai que está em mim é que executa essas obras. Vamos aqui para o terceiro tópico. Jesus praticava humildade, Jesus serviu com humildade. Aqui nós vamos ver que aquele trabalho era feito por um escravo ou pelo servo, e Jesus, ele se submeteu, se humilhou. Jesus, ele se rebaixou, Ele se rebaixou literalmente. Literalmente ele teve que se curvar, dobrar os joelhos. Não sei se ele dobrou os joelhos, mas provavelmente ele pegou um banquinho, Se ele não pegou um banquinho, ele pegou, dobrou os joelhos ali, colocou uma toalha ali, cingiu-se de uma toalha, pegou a água que estava ali do lado, se curvou, se rebaixou para lavar o pé dos discípulos. Então, literalmente, Jesus, ele se curvou, se rebaixou, literalmente, para fazer o trabalho de um servo ali. Jesus ali, a lógica era Jesus pedir para um discípulo lavar os seus pés, porque ele era mestre ali. Ele era mestre, ele ensinava. O certo era Jesus pedir para o discípulo lavar os seus pés. Com certeza, os mestres judeus, os escribas, que tinham um salário bom, principalmente os sacerdotes, com certeza, quando chegava alguém, ou quando esse sacerdote ou esse escriba chegasse na casa de algum colega seu, algum amigo, chegasse com os pés empoeirados, sujos, com certeza o seu amigo ia pedir para um servo lavar os seus pés. Isso é lógica. Isso era o comum que poderia acontecer. Mas Jesus não. Jesus fez o contrário. Ele, sendo Senhor e Mestre, ele falou assim, eu vos dei exemplo. Bem-aventurados se vocês praticarem isso aí. Sois bem-aventurados se vocês praticarem. Então aqui nós temos uma lição de humildade. Uma lição de humildade. Meus queridos, vamos ficar por aqui. Eu falei que era só um resumo. Chegamos aqui no finalzinho. Tem um comentário aqui do segundo tópico e do terceiro. Mas para que o vídeo não fique muito longo, vamos parar por aqui.
porque já estamos aí com 45 minutos de estudo. Que Deus abençoe a sua vida, você que é crente, você que é aluno, você que é professor, você que é pastor, você que é obreiro da casa de Deus, você que é professor de escola dominical. Se inscreve no nosso canal, pega o dedinho aí, olha, clica aí, não custa nada você se inscrever no nosso canal. Você que chegou até agora no final, com 45 minutos de aula, você que chegou até aqui, que Deus abençoe a sua vida, irmãos. Estamos aqui para aprender a palavra de Deus. Eu estudo a Bíblia tem 30 anos. Tem 30 anos que eu dou aula de escola dominical. Eu sou professor. Então, estamos aqui para aprender. Um pouquinho a mais que eu aprendi, eu passo para vocês. Aí, para você que é professor, né, um subsídio, digamos aí, um subsídio para você enriquecer as suas aulas de escola dominical, né? E o nome do Senhor é glorificado na minha vida e na sua vida. Amém? Então que Deus abençoe você, se inscreve no nosso canal, você que chegou até o final do vídeo, se inscreve no nosso canal, que Deus abençoe a sua vida. Amém? Então, na próxima lição nós vamos estudar a lição 11, a vitória sobre a morte, Jesus ressuscita Lázaro. A lição de número 11, nós já vamos comprar, é a quarta lição, né? O quarto trimestre de 2025, né? A nossa última, né? O nosso último trimestre de 2025, nós já vamos comprar a revista de escola dominical e vai ficar faltando só 3 lições da escola dominical e eu espero você no próximo vídeo, a lição de número 11, a vitória sobre a morte, Jesus ressuscita Lázaro. Meus queridos, eu quero ficar por aqui, tá? Que Deus abençoe a sua vida, eu espero você no próximo vídeo. Todas as semanas nós gravamos vídeos, né? Às vezes eu gravo na segunda, na terça ou na quarta. Não tem um dia certo. Mas toda semana nós estamos gravando. Às vezes nós não conseguimos gravar um vídeo de escola dominical, né? São 13 lições, às vezes fica faltando um vídeo, uma aula ou 2 aulas, mas é por conta da correria. A minha vida é muito corrida, né? Mas na medida do possível nós estamos aqui para aprendermos um pouquinho mais da palavra de Deus. Eu fico por aqui. Deixo o meu abraço, deixo a minha paz, ou seja, a paz de Deus, que excede todo entendimento, nos guardará de todo mal, em nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus. Amém. Espero você no próximo vídeo, que Deus possa abençoar a sua vida, a sua igreja, o seu pastor e toda a sua família, em nome de Jesus. Amém.